Uma prova, né? Tava lá num pastor. Se for a prova que eu tô pensando, você me matou de vergonha. Se for a prova... pastor, Não, se for a prova que você me matou... Cara, eu tava lá na lateral, eu e os treinadores, né? E a nossa equipe era muito boa, cara. A nossa equipe era forte. Aí, o Tiagão foi negar os 50 livros. E você não andava 50 livros, mas você foi negar os 50 livros. E a piscina do Bom Pastor faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui. A piscina do Bom Pastor é traiçoeira. Não, sim, eu já quase quebrei a cabeça ali uma vez pra virar, pô, você tá dentro lá, então faz essa volta mesmo. E tem a banderola ali. A banderola aí, pra quem não tem noção de natação, a piscina tem 25 metros, a banderola fica 5 metros da borda. Da borda. Beleza. Saiu o Tiagão, saiu atrás um pouco do pessoal. E o Tiagão nadando e eu lá. Mergulho. E eu lá olhando. Hora que chegou na banderola, vocês vão tentar imaginar. Faltando As pessoas 5 na metros. frente, o Tiagão aqui. Hora que chegou na banderola, o Tiagão me vira na banderola. E volta nadando, e os caras tudo pra mirar na bola. O Tiagão liderando a prova. E ele olha pra mim. E hora que ele respira e olha pra mim, ele ri. Cara, os caras, o treinador falou, que isso? E eu tentando olhar, cara, não é atleta meu não. Não é atleta meu não. Igual não, e o pior, perdeu ainda. Foi o pior, que perdeu ainda. Ele virou em último, saiu em primeiro e perdeu. Aí primeiro perdeu ainda. Não foi, e outra coisa bizonha, ele não foi desclassificado. Uai, é mesmo? Não foi. Essa eu ia saber. Classificado, tá ligado? Não, mas Esse eu tenho as mesmo manhas, né? competição. Nesse mesmo Eu dia, lembro. velho. Olha o Gabriel assim, bicho. Não erra a virada. Pode deixar, beleza. Tipo assim, né? Tem uma coisa, por exemplo, eles falam que no mundo, né, esse negócio de lei de atração, essa parada, você tem que tirar o não, por exemplo, né? Então, se tira o não, peixe, erra a virada. Aí Então, você- foi erro. Não, Gabriel, não erra a virada. Todo mundo errou. Eu disse, não, Gabriel, pode deixar, pô. Treinei aqui, fiz o aquecimento da piscina, já manjei a piscina já. A bandeirola, chuta a água assim. Ih, caralho. Ô, mas é uma sensação ruim, né? Você bate o pé assim. Não, quando você bate o pé, Caralho, não tem nada. Você já sabe. Ô, cara, mas assim, a gente pensando assim, cara, a gente vai conversando assim, a gente vai revendo a carreira, né, cara? Eu vou contar pra vocês um pouquinho da história, de como que começou isso, que eu nunca contei pra vocês, como que eu comecei na natação. Pô, isso aí é legal. Entendeu? Eu já vi você contando uma O vez. que mas- acontece? contar pra Era galera. tão assim, cara, focado em vocês pra estar melhorando. Você lembra? A gente fazia videoaula, você lembra? Levava os vídeos, tudo assim. E assim, nunca parei pra pensar, pra contar pra vocês como é que foi isso não aí. entendi porra Entendeu? nenhuma, atenção. Eu comecei em 1995, natação. Quantos anos você Eu tinha? tinha 12 anos. Eu sempre fui assim, pratiquei muito esporte, desde menino. Meus pais sempre me estimularam a fazer esporte. Eu fazia arte marcial, eu era o bom. Eu jogava futebol Fez de capoeira salão. com meu pai? Já fiz capoeira com seu pai. Karatê, eu fui bem pra caramba no karatê, entendeu? Já fiz judô e sempre gostei de praticar esportes. E jogava futebol de salão bem pra caramba. Eu era muito bom no futebol de salão. Mas, cara, nessa idade tem o que a gente chama de estirão. Eu cresci muito. Então você começa a ficar um pouco meio desengonçado. Mas eu sempre tive uma queda para natação, sempre nadei muito bem. E a minha mãe fazia natação no clube com a Nana. A Nana é uma excelente treinadora de Cataguás. Várias atletas que ela já fez, assim, cara, nota 1000. Entendeu? Eu aprendi muita coisa com ela. E ela me viu nadando no clube, brincando de pico dois lados. E falou com a minha mãe, ô Cidinha, pede o seu filho para vir aqui, o treino no clube lá era terça e quinta, para vir, acho que era uma quinta-feira, para o seu filho nadar aqui, para me passar umas técnicas para ele, que ele podia competir para mim. Aí minha mãe foi e me falou isso. E eu sempre gostei de competição. Aí eu falei, então vamos lá. Aí eu fui. Aí eu lembro direitinho disso, na semana, a competição ia ser uma semana depois. Aí ela foi me ensinando direitinho, eu fui para Cataguás nadar. E naquela época, eu nadava de short, aquele short sarrafo. Eu era muito magro, tinha vergonha de usar sunga, tinha vergonha de ficar sem camisa, entendeu? Aí eu fui pra competição. E a Nana sempre pôs muita pilha, igual eu sempre pus muita pilha em vocês também, entendeu? De, competição forte, cara tem tempo tal. E a Nana tinha metido uma pilha num cara lá de Cataguás que ia nadar comigo, e o cara nadava pra caralho. Falou assim, tem um menino lá de Estofuduto que nada crawl pra caramba. Na época eu nem nadava peito direito, e o cara nadava muito peito. Aí eu fui pra essa competição. Aí eu cheguei lá, fui nadar, o cara não foi nadar comigo. Acho que ele ficou com... Ele arregou, entendeu? Eu fui e nadei pra caralho mesmo, ganhei a prova, tudo. Aí depois foi nadar o peito, o cara foi. Mas de short? Eu fui nadei de short, só nadava de short. Vou te contar a história, vocês vão entender como é que foi. Vocês vão entender como é que as coisas foram chegando. Aí, cara, eu fui, ganhei a prova de crawl, tudo, e foi a prova de peito. A prova de peito eu tomei uma ferrada.
cara me ganhou de meia piscina, cara. E eu tô pra falar pra você, talvez no crawl, sei lá, o cara poderia ter ganhado, mas só que ficou com medo. Foi. Beleza. Aí, a partir daquele ali, eu ganhei gosto, cara, com a natação. Só que eu tinha que resolver esse problema, a questão física. Pô, o nadador tem que nadar de sunga, entendeu? Eu tinha que parar com isso. Foi quando eu encontrei com o João Marco. João Marco, professor de educação física, excelente personal trainer. Eu não sei o que o João Marco foi fazer em querer dar aula em escola, cara, entendeu? O João Marco é treinador, velho, excelente personal trainer. Ele me fez um trabalho comigo com 13 anos de idade, cara, fantástico. Começou eu e o Luiz Alberto, amigão meu. A gente começou malhando, só que o Luiz Alberto não nadava, era só musculação. E eu nadava e musculação. Com 3 meses, cara, aquele menino lá tímido que usava sarrafo, pô, usava sunga pra todo lado. Já vim até de sunga da minha casa, do clube da minha casa uma vez, entendeu? O Marco deixou meu corpo todo definido. E automaticamente eu ganhei força e comecei a voar na piscina, cara. Comecei a voar na piscina. E eu me recordo, eu sempre tive esse dom de estar treinando as pessoas. E meu primeiro atleta foi o Marquinhos do Guzmão. Vocês conhecem o Marquinhos? Pô, já ouvi falar. Mora perto da sua casa ali, atrás do clube. Ali, filho do Guzmão, trabalhando no banco. O Marquinhos, ele nadava com a Nana, da equipe da Nana, eu e ele, só que a Nana só ia em Astro terça e quinta. Então, quarta e sexta eu ia treinar, eu e o Marquinhos. Então, a gente treinava junto e eu passava os treinos pra ele. E eu e o Marquinhos ia nadar semana portuense no frio, igual com vocês. O que eu fazia com ele, fazia com vocês também. Vamos, Marquinhos, vamos fazer tiro e tal, a gente fazia. Só que, lógico, não tinha conhecimento nenhum. Naquela época era muito precário o meio de comunicação, não tinha internet, comunicação, você só nas competições que você encontrava. E eu me recordo, quando eu encontrava com os caras top, eu enchia o saco deles. O que você faz? Como é que é tal? E ia absorvendo aquilo tudo ali. Aí comecei a participar do campeonato. Eu me recordo, tem algumas competições que marcam. Eu me recordo de uma competição de um revezamento. Pô, revezamento marca pra caralho, né, velho? De um revezamento. O que acontece? Na equipe lá da Nana, a Nana tinha um atleta, o Felipe, nadava pra caralho. Era o melhor da equipe, disparado. O cara nadava costas demais, nadava crawl. O cara era aquele atleta completo. E a Nana puxava um pouquinho pro cara. Não tô falando assim, ela tá errada não. Pô, o cara era o cara ali. Gosto de fazer com beta. Não! O Beto é o preferido do Gabriel. Teve uma prova que o Beto bateu em sexta e ganhou prata. Como é que foi? O Gabriel foi lá. Eu fui lá, Foi 25 bolas, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Não sabe não? A gente sabe. Aqui. Eu não podia perder a oportunidade, continua aí. Mas aí, cara, eu vou chegar e vou contar os casos, tudo da nossa história da natação, vamos chegar lá. Mas aí, cara, fomos nessa competição no revezamento. Então esse Felipe era o melhor da equipe lá, disparado. Só que o seguinte, cara, 50 livre, cara, aquilo lá é explosão total ali. E eu tinha explosão pra caramba, sempre tive. Então montou o revezamento da seguinte forma. Me recordo que foi o Vitor para abrir, foi o Ivair, eu fui em terceiro e o Felipe em quarto. Porque naquela época era muito óbvio. Eu sempre mudava os revezamentos. Naquela época era óbvio, era o seguinte, era o melhor tempo fechava, o segundo melhor tempo abria, o terceiro melhor tempo em segundo e o pior tempo em quarto. Então, entre aspas, eu estava com o pior tempo ali. Beleza. Aí começou a prova lá. Eu me recordo que o Vitor entregou junto, o Ivair perdeu um pouco a posição e eu pulei na água. Eu nadei pra caralho, cara. Eu entreguei um corpo na frente pro Felipe. E o Felipe perdeu a prova. Putz. O cara passou ele. Vai escutando, eu me recordo direitinho disso aí. Escuta. Só que eu me recordo disso, porque eu e a Nana sempre pôs muita pilha, cara. O que eu te falo, excelente treinador, eu aprendi muita coisa com ela. Então a gente sempre ficava focado em tempo. A hora que o Felipe perdeu, eu olhei pra Nana na hora. Falei, por que tinha que ter fechado? Era eu, cara. Entendeu? Era eu que tinha que ter fechado. Sei lá se o cara me pegava, entendeu? Mas assim, eu que tinha que ter fechado. Eu olhei pra ela, ela já gritou, o cara fez 25, Gabriel, não sei o quê. Por isso que o Felipe não aguentou. Eu lembro direitinho dela falando isso aí. E eu olhei pra ela, tipo assim, bolado, entendeu? Mas, pô, eu lembro desse caso também. Me lembro do outro caso também, que fomos numa competição, era tomada de tempo lá em São João, no Pobuceno. E eu fiz o terceiro melhor tempo da equipe. Fui em 95, eu era infantil 1. Vocês têm noção de tempo? O melhor tempo quem fez na época foi o Gerson. O Gerson era Júnior 1. Ele fez 27,17. Hoje 27 é um tempo assim, fraco, mas nós estamos falando lá atrás, 1995, cara. Entendeu? Sem tecnologia. Não! Então, eu fiz 29, velho.
29, sem técnica nenhuma. Na época, e o outro cara que era sênior da nossa equipe fez 29 baixo, eu fiz 29 alto. Eu tenho aquela flanelinha, dava umas flanelinhas de tempo na época, até hoje guardado aquilo ali. Hoje seria, os 29 mil naquela época, hoje seria uns 27 baixinho, entendeu? Pra infantil 1, 12 anos, 13 anos, entendeu? Então assim, era bom, forte. sem técnica, sem nada, entendeu, cara? E aquilo ali eu fui pegando gosto pro negócio, então a gente ia pras competições, entendeu? Eu assim, no cinquentinha livre eu já assim destacava um pouco, mas eu era um atleta que não tinha muita técnica, entendeu? Eu já perdi muita prova, principalmente na longa. Eu até a banderola eu liderava, no finalzinho eu travava, entendeu? Então assim, realmente porque eu treinava pouco, não tinha igual tem as coisas hoje, entendeu? Era assim. Me lembro também, numa competição, em 98, eu já tinha parado um pouquinho de nadar. Foi a primeira competição na vida, inclusive o Hudson, que era o Ruge Leopoldino, que foi o gestor da competição na época lá. Foi até televisionado na época o torneio. O torneio começou no sábado e terminou no domingo, eliminatório final. Só que o que aconteceu? Pela primeira vez na vida eu vi juntar, cara. Olha só que loucura, juntou. Juvenil 2, Júnior 1, Júnior 2 e Sênior. Juntou, numa bateria só. E eu era Juvenil 2. Quem era Juvenil 2 é ferro, né, cara? Você vai. Pô, eu me recordo. 50 livros pra nadar na longa, beleza. Fui lá nas eliminatórias. Nadei o 100 peito, eu me recordo também que eu nadei nas eliminatórias, fui pra final, mas na final soltei. Falei, não, vou nadar por nadar aqui, porque o 50 livre me aguarda. Mas aí fui no 50 livre, classifiquei bem pra caralho. Eu fiz na época 27 e pouco, na longa, naquela época, entendeu? E o cara que fez em primeiro fez 25, entendeu? E teve um outro lá que fez 26, parece, alguma coisa assim. Eu só sei que eu classifiquei com o terceiro ou quarto tempo, me lembro disso aí, entendeu? Eu me lembro direitinho dessa prova, na final, vocês vão entender por quê. Aí foi na final no dia. E lembra que eu falei com você que eu sempre travava na bandeirola? Sempre travava na bandeirola. Mas eu pensei assim, poxa, se quando eu fiz 27 e pouquinho lá, eu segurei um pouquinho no início, cheguei bem na prova, entendeu? Eu falei assim, pô, se eu segurar, eu vou perder, porque os caras já fizeram 25, o outro fizeram 26 ali, o outro com 27, 0, alguma coisa assim, e eu logo em seguida. Então eu tenho que, porra, eu vou arriscar. Como eu tô com, né, já tava lá com 15 anos na época, já tinha desenvolvido mais o corpo, pensei assim, pô, eu tinha ficado um pouquinho sem nadar na época. Falei, pô, vai que eu aguento completar a prova aí rasgando o início, né, cara? Cara, mas fisiologia é fisiologia, meu amigo. Tá, cara, não tem jeito. Pô, só sei o seguinte, até os 35 metros, o pessoal ficou doido, porque eu tava na ponta. Eu e o cara do 25, na ponta, pau a pau, juntinho ali. Aí na bandeirola, passou a carreta. Eu fiz 27 cacetadas, piorei até o tempo que eu tinha feito na eliminatória. Mas, pô, foi uma tentativa aquilo ali, entendeu? Mais coisa que não foi. Aí veio 99, eu parei. Não fiz natação. A Nana também tinha ido embora da Estofo Dutra. Só voltando atrás, quando eu falei do Marquinhos, o Marquinhos foi um excelente atleta de natação que eu estou Dutra. Nadava peito pra caralho. Na época eu comecei a virar especialista de peito já, ele era pau a pau comigo, ele era mais novo que eu. O Marquinhos teve uma falta de sorte, cara, que ele nasceu no final de dezembro de 83. Se ele nasce um pouquinho mais, ele pegava 84. O que naquela época eu juntava muito infantil. Não era infantil 1, 2, costumava juntar infantil. E o Felipe, que era o melhor da equipe, era 83. E eu 82. Então o Marquinhos, na melhor das hipóteses, pegava só o Felipe, 83. E na pior das hipóteses, pegava eu e o Felipe. Entendi. Então, pra ele, assim, foi difícil, mas ele era um excelente atleta, cara. Me recordo muito bem disso aí. O Marquinhos teria futuro aí. Era um excelente atleta. Mas aí, voltando aí em 99, fiquei parado, foquei mais na musculação, desenvolver tudo, cara, entendeu? Pegava peso pra caralho naquela época. E veio 2000, comecei a voltar a nadar, em 2001 fui para Juiz de Fora, representei o esporte um tempo, depois fui para Ipatinga, aí lá o negócio ficou sério, a Uzipa lá, cara, no centro de treinamento lá, tem laboratório de fisiologia, você fazia teste lá que trata a cada 2 meses, as séries saía com os tempos de todo mundo lá, ficava pregado no papel, cada um tinha o seu tempo, intervalo, era violento assim, violento. Mas quando você foi para lá, você já foi para nadar mesmo? Fui para nadar e estudar. Isso tá funcionando. Juntei as duas coisas, entendeu? Juntei as duas coisas. Aí, pô, fiquei lá, ali que eu aprendi muito, cara, entendeu? O meu treinador, cara, o Bretas era um cara fora de série. Ele era engenheiro, depois ele fez faculdade de educação física. Ele me contou que ele fazia estágio com um cara que era cubano, sei lá, um cara que já treinou Minas lá, o cara era fera. Aí o Bretas colou com o cara e foi aprendendo. O Bretas formou atleta olímpico, o Bretas não sabia nadar. Formou atleta olímpico.
de nível nacional, foi treinador da Seleção Mineira, e eu conversava muito com o Bretas, muito, cara. Eu me recordo que eu pegava muito livro na faculdade, naquela época também a internet era muito arcaica ainda, então eu pegava muito livro, estudava muito, eu sempre busquei muito a natação americana, entendeu? Que eles são os melhores, entendeu? Mas também olhava a natação russa, australiana, entendeu? Pra você poder aprender. Então chegou um ponto na minha vida que eu estava lá como atleta, eu tive bons resultados, e depois eu falei assim, todo esse conhecimento que eu tenho, eu preciso pôr para fora. Porque tem um ditado que diz assim, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Não adianta, porque tem mais gente, é lotado de cursos, de graduação, mas não faz nada com aquilo. Então, não sabe nada. Você tá entendendo? Você tem que pôr em prática tudo que você aprende. E eu tava com muito conteúdo, cara. Aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu vou para Astolfo Dutra, eu vou embora. Vou voltar embora. A minha mãe, eu lembro que fazia parte da diretoria do clube. Na época, o Luiz Patim era presidente do clube, um excelente presidente. Minha mãe falou com ele, ó, o Gabriel tá querendo começar a pôr natação aqui e tal, Luiz, não pode mandar ele vir aqui para ele começar então. Aí eu falei, vou embora. Peguei as coisas e fui embora. Aí o primeiro atleta meu lá que me inscreve, o Dilcim, cara, e a menina, acho que foi a da professora lá, a Ângela, a menina é a Ângela. Como é que chama a professora? A Eneida. A Eneida, Não, isso. Eneida. Ah, tá. Foi ela também. Começaram comigo, aí depois nisso já A veio. Lara da Leila também tava no início. Também. Aí depois começou a vir